Olá, amigos, bom dia, bem-vindos a esta devocional desta terça-feira, 19 de maio de 2020. Palavra de Deus do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Queridos, os últimos meses têm sido difíceis, especialmente para as igrejas. Com o isolamento social, nós fomos obrigados a fechar as nossas portas. Com o avanço da epidemia no Brasil, com muitos mortos sendo contados a centenas a cada dia, e com a velocidade do contágio, nós fomos impedidos de nos ajuntar para a adoração. Mas, como se isso já não fosse muito ruim, as nossas autoridades classificaram a nós como serviço não essencial. E isso, de certa maneira, mexeu com os brios de muitos pastores, mexeu com o orgulho de muitos cristãos, machucou muitos irmãos que se tinham por muito importantes, muito relevantes, de estarem contribuindo muito grandemente para a sociedade. Enfim, o fato é que de uma hora para outra nós fomos relegados à completa marginalização, ou seja, um subgrupo de um serviço que não é essencial, que para a sociedade, pelo menos do ponto de vista das nossas autoridades, é um serviço que com o qual, sem o qual, tudo permanece tal e qual. Então não fez a menor diferença para esses que as nossas portas fossem cerradas e que os nossos cultos de uma hora para outra desaparecessem e nós ficássemos como que relegados a um stand-by, a um compasso de espera até que a nossa vez chegue. Inclusive, eu vi alguém dizer esses dias: puxa vida, um borracheiro tornou-se mais essencial do que uma comunidade cristã de uma hora para outra. Com todo respeito, quem já não precisou de um borracheiro mais de uma vez na vida, eu mesmo já precisei de um num contexto bastante difícil, no meio de uma estrada, perdido no meio do nada, e foi um desses que socorreu-me. Naquele momento, naquela hora, ele foi um serviço extremamente essencial. Posto isso, o que nós devemos refletir na verdade é que temos motivos para ficar machucados, tristes, abatidos, só se nós entendermos que o ápice da vida cristã, o núcleo da vida cristã, o que constitui o Evangelho, é o fato de que nós nos reunimos para adorar aos domingos, na escola dominical e no culto à noite. Porque 90% da igreja, dos membros arrolados numa igreja, elas vivem disso. Pelo menos numa comunidade presbiteriana, ela tradicional. Os irmãos vêm à escola dominical e vêm no culto domingo à noite. Uma percentagem menor frequenta os assim chamados pequenos grupos, uma percentagem menor ainda frequenta as reuniões de oração e os estudos de quarta-feira. E assim a vida cristã, ela mesma acontece de maneira pujante, visível, pública, quando nos reunimos em nossas comunidades para o culto público. Bom, se estas coisas são aquilo que nos identificam como cristãos, de fato, há muitos que têm que reclamar. Mas eu gosto de pensar que a nossa relevância e a nossa essencialidade tem mais a ver com a nossa salinidade do que necessariamente com as obras produzidas, ainda que sejam retumbantes, vistas pelas pessoas, de maneira até a chamar a atenção dos homens. Na verdade, a nossa essencialidade, ela pode ser equiparada, com toda a reverência, à divindade de Jesus. À primeira vista, num primeiro olhar, num primeiro contato, olhando para Jesus e contemplando-o, vendo-o ensinar muitas vezes, mesmo quando ele fez milagres, muitos não puderam ver a sua divindade escondida em sua humanidade. Tanto é verdade que, aos olhos da sociedade dentro do Império Romano,
Jesus foi tão não essencial a ponto de dar cabo da vida dele. Foi tão não essencial que ele foi trocado por Barrabás. Nós precisamos compreender que a nossa essencialidade está na nossa vida de comunhão e intimidade com Cristo. A nossa essencialidade está no fato de que a nossa vida está ligada, unida, espiritual, misticamente a Jesus, e nada pode separar-nos. A vida de Jesus vive em nós. Os poderes escatológicos de Jesus estão presentes em nossa alma. A missão de Jesus continua através de nós, de cada crente, de cada um que nasceu de novo, de cada irmão que recebeu o arrependimento para a vida e a fé salvadora, em cada coração onde foi operada a circuncisão espiritual, onde foi transformada a natureza do nosso coração de pedra num coração de carne, capaz de amar, de sentir, de viver a vida de Deus. Ali está a nossa essencialidade, ali está a nossa essência. Portanto, nós não devemos ficar tristes, pura e simplesmente, porque não estamos nos ajuntando, porque não fomos valorizados, porque não olharam para nós como algo importante, porque a coisa mais essencial, mais importante de nossas vidas é a nossa comunhão pessoal, individual com Jesus Cristo. E nele formamos um corpo, e deste corpo somos membros, e cada membro tem a sua função, e agora nós somos capazes de exercer bem a nossa missão e a nossa função, aproveitando esta grande oportunidade que vem a reboque da pandemia. Em cada lugar, uma porção, uma presença mínima do Evangelho por meio dos cristãos faz toda a diferença. Um grupo de irmãos que possa mobilizar-se por meio das redes sociais para fazer o bem, para socorrer o pobre, para matar a fome e a sede daquele que nada tem, para socorrer aqueles que passam dificuldades, para levar kits de higiene pessoal, de máscaras de proteção. Esses gestos são gestos da nossa salinidade, são gestos da nossa essencialidade. E ao mesmo tempo, nós devemos conservar a nossa piedade, a nossa devoção pessoal para com o Senhor. Devemos continuar amando e adorando a Deus do mesmo jeito, com a mesma regularidade, aliás, até mais intensamente nesses dias. De fato, sentimos falta do ajuntamento solene. Ele faz bem para a alma, para o coração, para a mente, é parte inerente da nossa vocação. Ali crescemos na mutualidade cristã, na fraternidade, no amor, na mutualidade dos dons, exercemos a caridade, aprendemos, somos ministrados pelos irmãos, experimentamos aquela vida eterna que Deus concede, onde os irmãos estão unidos, à luz do Salmo 133. Mas, irmãos, agora é hora, de fato, de fazermos a diferença, não tanto pelas coisas que fazemos, mas muito mais por aquilo que somos. Agora é hora de, junto de nossa salinidade, dar ao mundo doses do fermento de Cristo que está em nós. O fermento, ele leveda a massa a partir de dentro e sumindo no meio da massa, desaparecendo. Mas os seus efeitos podem ser vistos, não podem ser ignorados. E assim agora, ainda que não tenha tanta visibilidade, porque as luzes do templo estão apagadas, porque não ecoam os nossos coros, porque as pessoas não veem o número expressivo de carros e de irmãos que chegam para adoração. Agora que nós não podemos dar visibilidade da nossa existência como instituição, como denominação, requer maior incidência, maior inserção, maior profundidade de nossas vidas no meio da massa humana que sofre, tem medo, está confusa, desorientada, muitas vezes aprisionada pelas idolatrias, confusa com tantos sinais erráticos e desencontrados das nossas lideranças civis. Os cristãos agora são mais essenciais do que nunca fomos até então.
com empatia, com amor, com orações, intercedendo, tendo uma boa palavra, partilhando, dando dos nossos bens, mobilizando, sensibilizando, fazendo chegar até onde há dor o refrigério da graça por meio de socorro concreto. Agora é a hora, irmãos, de nos tornarmos sacramentos da esperança. Agora é a hora de sermos profetas do mundo novo que há de vir depois da pandemia, dizendo que os valores permanecem os mesmos e devem ser intensificados, dentre os quais a justiça do reino, o amor ao próximo e o testemunho de Jesus Cristo como Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos, a quem todos haverão de prestar contas, a quem todos dobrarão seus joelhos e confessarão que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Não se intimide, não se deixe abater. Nós continuamos tão essenciais quanto o oxigênio para os pulmões. Ao retirar-nos do mundo, o próprio mundo vai asfixiar-se em sua maldade e nos gases poluentes de sua injustiça, podridão e pecaminosidade. A presença dos santos, dos cristãos no mundo, é o refrigério de Deus para esta hora triste e dorida da humanidade. Seja sal, seja fermento, dê sabor e recuse-se a ser farinha do mesmo saco. E que Deus muito te abençoe.